Então, seguindo ali a continuação de direção defensiva, né, dividindo o conteúdo em duas partes, agora a gente partindo para a segunda aí. A gente tinha mencionado, né, da questão da ofensa, a gente parou no vídeo do Leandro Carnal lá. Então lembra que essa atitude de discutir não somente no trânsito, no trabalho, em casa, na rotina do dia a dia, né, não cabe essa situação, discutir muito menos no trânsito. E lembra de pensar comparativamente. Se alguém chama você de algum determinado nome, ou por aí vai, né? Você pensar comparativamente. Você é ou não é? Se você for ver, em nenhum momento acaba sendo ofensa, né? Por que disso? Se você é aquilo que a pessoa está falando, você tem que rever os seus conceitos. E se você não é, passa por um ouvido e sai pelo outro, né? Não, em ambas as formas não é ofensa. A gente finalizou naquele vídeo do Leandro Carnal. Seguindo aqui agora, a gente passa para condições adversas do veículo. A gente vem mencionando já em aula do bom estado de conservação e funcionamento, bem como combustível suficiente lá, né? E aqui brevemente alguns equipamentos obrigatórios. Lembra lá? Limpador de para-brisa, espelho retrovisor, iluminação, buzina. Sim, a buzina muita gente desconhece, mas é um item obrigatório. Se ela não estiver funcionando, pode, né, numa fiscalização, se for pego, né, pode entrar como uma infração. Step, triângulo, macaco, chave de roda, para-choque. Quem já viu aquele veículo lá batido, que às vezes está sem o para-choque, só a placa pendurada lá, também pode levar uma infração, né? O para-choque é um item obrigatório. O que eu mais vejo cair no teste é esse carinha aqui, ó, cinto de segurança. Deixa eu até colocar o apontadorzinho aqui. Aí, ó. Cinto de segurança de 3 pontos. Lembra lá que esse é o mais eficaz. Fique esperto lá com questões. Marca alternativa correta, 3 pontos é o melhor de todos, né? Fique esperto com incorreto, né? Então, o incorreto geralmente vai estar descrito que o de 3 pontos é o menos eficaz. Não, lembra lá que ele é o mais seguro, por isso que é utilizado nos veículos aí no dia a dia, né? Encosto de cabeça para todos os assentos, exceto lá no banco de trás, ali no meio, né? Não é obrigatório. E fechou, né? Aqui é um veículo que a gente pode verificar o mau estado de conservação dele, né? Além da placa sem visibilidade e legibilidade, que já daria uma infração gravíssima de R$ 293, olhando assim a gente vê um mau estado, né? No geral, retrovisor quebrado, pneu murcho, praticamente abandonado, né? Calota lá atrás parece estar caindo, farol aqui na frente também. Então lembra lá sempre de deixar a manutenção do veículo em ordem. Carga, condição adversa de carga, falha no armazenamento, falha na amarração, pessoas no compartimento de carga, animais lá soltos dentro do veículo, largura, peso, altura excedente, incompatibilidade com o veículo. E aqui algumas imagens de exemplo, né? Essa eu garanto que vocês todos aí, a família de vocês já fez isso um dia. A placa está tapada mesmo para não aparecer. Mas quem aí que já foi viajar, né, e encheu o carro lá de bagagem e colocou bastante coisa na parte de cima aqui, né, superior do porta-mala, do tampão, e colocou coberta, travesseiro e um monte de coisa aqui em cima. Não pode, né? Aqui é a área de visibilidade. A questão de bagagem é até a altura do tampão. Do tampão para cima, não pode, aqui essa parte tem que estar livre. E a outra, aqui um cara carregando um portão, né? Nem para amarrado, né? Não tá segurando somente com a mão. Então imagine o perigo. E aqui um vídeo para a gente reforçar essa questão. Só abrir ele aqui. Para ver onde chega a capacidade aí, né, do ser humano. Tem mais doido ou não? O senhor tá batendo no carro dos outros! Ô, vizinho!
Ô, o senhor tá acabando com o carro dos outros? O senhor tá doido? O senhor bateu nos carros tudo ali, ó. Bateu nos carros tudo lá, ó. Então, imagine a capacidade, né? A gente sempre fala na brincadeira, né? Claro, né, que pela legislação é proibido você realizar um transporte, porque ele passa das dimensões do veículo, né? Então, aumenta o risco de acidente. Mas a gente menciona, né? Às vezes é no bairro, às vezes o pessoal ali não pode entregar o material para você e você precisa daquilo urgente. Ali, dando exemplo da barra de cano, eu falo na brincadeira, né? Se vai fazer algo de errado, faça bem feito, né? O porquê. Em vez de colocar de lado, igual esse rapaz fez, coloca de comprido no veículo, né? Amarra lá por cima do teto, amarra uma sacola, um pano na ponta, faz uma devida sinalização ali, né? Para não acontecer nenhum perigo, nenhum acidente. Lembrando, pela legislação, não pode, né? Mas se for de fazer algo de errado, faça bem feito, não faça de colocar de um lado, assim, igual esse rapaz. Seguindo ali, passageiros para motocicletas, né? O que a gente tem que reforçar? O equipamento de segurança, o capacete, a gente já vem mencionando, o assento correto, né? Bem como as orientações de comportamento para o garupa. Quem aí que já andou de moto, né? Quem não teve essa experiência, quem sabe um dia, mas eu garanto que todos vocês que já andaram de moto devem lembrar o primeiro dia lá que vocês andaram na garupa de moto. A pessoa fica com medo, com receio, acaba se travando o corpo ali. Não, a pessoa ela deve até mesmo receber essas orientações de comportamento. Uma delas, né, ficar com os braços ali seguros em si, as pernas também. E a principal orientação é o tronco, né, ficar ereto e quanto à questão da segurança ali de travar ele para não ficar toda hora que acelera e freia batendo o capacete com o capacete. E a mais importante nessa situação, nas curvas. Lembra lá, quando quem está pilotando a moto, quando vai fazer uma curva em maior velocidade, não é o guidão que vira, e sim o corpo que inclina. E quando inclina em uma curva, a pessoa que está na garupa tem que fazer a mesma inclinação. A pessoa geralmente fica com medo e tenta inclinar o corpo para o outro lado. Isso aumenta muito aí um risco de acidente. E crianças, lembra lá que na garupa de moto somente acima de 10 anos, né? A lei antiga era 7, a nova lei aí é 10 anos. E lembrando que é infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir, né, se estiver transportando uma criança lá. E aqui nessa imagem a gente pode observar, né, algumas infrações. Chinelo, né, que não pode, ambos estão de chinelo. Viseira aberta ali e tal. A placa está tapada, né, para não aparecer. E se você olhar aqui no meio, tem uma criança entre os dois. A criança está por dentro da camiseta do rapaz. Dá para ver somente o pezinho dela aqui embaixo. Então lembra que criança na garupa não pode, né? Somente acima de 10 anos e que tenha lá, né, questões físicas de segurança, né, a si própria. Condutor motorista, capacidade cognitiva. Aqui é algo bem complexo, né? Mas se a gente for observar, né, a gente está dirigindo e está o nosso corpo na direção do veículo. Então vai ter o nosso organismo, né, ao volante. A gente vai ter um estímulo, seja visual ou auditivo, do que está acontecendo próximo da gente. Vai ter um processamento dessa informação pelo cérebro. Vai gerar uma resposta, né, até mandar lá um impulso em si, para a parte lá do órgão efetuador, né? Vamos resumir dessa forma. Um exemplo que eu sempre dou para a galera em questão da galera mexer o dedão do pé. Em questão de milésimos de segundos, a pessoa já mexe o dedão do pé. Mas pararam para observar o tão longo que é o processo dessa informação, de você ter esse estímulo, seu cérebro processar e mandar lá esse impulso de movimento lá para o teu dedão? Na questão ali do trânsito, né, na situação do trânsito, vai ter algumas questões que atrasam essa informação e entra lá a condição diversa do condutor ou do motorista. Que seria os físicos e psíquicos, né? Físicos, fadiga, sono, deficiência visual, auditiva, efeito de bebida alcoólica,
estado de saúde debilitado, quem aí que já viu aquele senhorzinho, né, ou a senhora que já tem uma idade bem avançada e ainda insiste em dirigir. O nosso corpo ele é uma linha do tempo, né? Entraria aí no crescimento e desenvolvimento humano. A gente vai crescendo, vai aprimorando as percepções, né? Chega no momento que a gente para, né? E numa certa idade a gente começa a cair novamente, né? Perdendo essas percepções, né? Sendo um pouco mais lento para isso. Pode ver aí, geralmente a pessoa idosa, para ela realizar algo, ela acaba não tendo tanta agilidade. E isso no trânsito, para avançar uma preferência, para arrancar o veículo, pode estar ali prejudicando e possivelmente, né, dependendo da situação, causando lá um acidente. Uso de drogas lícitas e ilícitas. No psíquico, né, entraria o estresse. Eu acho que aqui o psíquico é o que mais pega o pessoal hoje em dia. O estresse, a pressa, desajuste social, familiar, né, às vezes brigou em casa, discutiu lá com o namorado, às vezes pega o veículo, vai lá sair dirigindo de cabeça quente, não vê uma placa de pare, não vê um semáforo e acaba causando um acidente. Preocupação, medo, ansiedade, que é o que mais pega em nossa sociedade hoje em dia, a agressividade, tudo isso aumenta aí para um risco de acidente. E aqui, a principal, né, acho que uma das questões que mais pegam aí a galera, entra a questão de bebida e direção. Aqui é uma campanha feita lá na Flórida, é um vídeo até meio antigo, mas eu acho muito importante trazer para vocês. Prestem atenção na legenda, né? Óbvio, né, ele não é em português, mas prestem atenção na legenda o que houve, né? O que aconteceu nesse vídeo aí. What's up, man? Tonight, we have new information on the 26-year-old driver who crashed into a St. Johns County deputy, killing him. Chris Cadilla of Jacksonville was driving the wrong way on 9A and slammed into a St. Johns County Sheriff's deputy's car. My name is Chris Cadilla. I'm 32 years old. I'm in prison for DUI manslaughter, and I'm sentenced to 15 years. I think about the man that I killed in the crash all the time. I kind of try to replay the scene in my head and see where things went wrong, but mostly I just think about him and his family. I hope that I'll reach out to somebody and stop people from drinking and driving, thinking twice about the next time they want to get in the car. How's it going? Doing good. You having a good time? Yeah. What do you have? How'd you get in a mirror? I don't know if you can tell right now, but I'm talking to you from prison. You're in prison. Is this a a joke? No, I wish it was. Definitely not. What are you drinking? I don't know, whiskey sour. It's a good drink. Yeah, I got a couple. One night, I was drinking out with friends. I got in the car, drove, and killed somebody. Wow, that sucks. I'm sorry to hear that. The man I killed was a police officer. He had 4 children, a wife, and I took him away from them. I made the choice to drink. I made the choice to get in the car. You don't have to make that choice. So take a good look in the mirror, man. Should you be driving tonight? Man, I mean that's kind of serious. I have a friend that's DDing tonight. No, I was gonna take a taxi actually, so. Good for you, man. Just make sure your friends get home safely, too. Definitely will. I get it. Thanks. Be safe out there. I will. Alright, thanks man. Thank you. To someone who thinks that this would never happen to them, I'd say think twice about it. Because
I was in that same boat. I thought I was invincible, and it eventually caught up to me. Então lembra lá, pessoal, que a questão de direção e bebida não combina, né? O que houve ali? O rapaz saiu curtir com os colegas, né? Como eu sempre falo, ninguém é de ferro, então a gente tem que ter um momento de trabalho, momento de estudo, momento de lazer, momento de diversão, aí, de descontrair com o pessoal, né? Porém, bebida e direção não combina. Ali ele acabou misturando bebida e direção. No retorno, acabou entrando na contramão, acertou lá no carro do rapaz, pai de família, tirou a vida dele. Lá, né, as leis são mais rigorosas, ele acabou pegando lá um tempo de prisão. Não me recordo agora, 10 ou 15 anos, né, que ele pegou de prisão. Agora imagine você ter que cumprir algo disso, né, por algo que talvez você nem lembre, né, por ter misturado a bebida e direção. Então, lembra lá que não combina, né? Entraria a questão da infração. O exemplo que eu sempre menciono aí para o pessoal. Você está lá transitando com o teu carro e sem querer avança uma sinalização de pare e acerta um ciclista. Você cometeu somente uma infração, né? Você desrespeitou a placa R1, né? Pode estar cometendo uma infração gravíssima lá, R$ 293, e por consequência disso acabou lá acertando o ciclista. Porém, se você ingeriu bebida alcoólica e causou essa situação, além de uma infração, se torna um crime de trânsito porque você assume, né, o risco daquela situação. Seguindo lá, velocidade. Aqui uma fontezinha do Senado Federal. O que a gente precisa saber? Que o risco de morte em atropelamento aumenta conforme a velocidade. Então aqui alguns exemplos, né, a probabilidade da pessoa sobreviver a um atropelamento. Um carro estando a 32 km por hora, pode ver que a probabilidade do pedestre em si, da pessoa que foi atropelada, sobreviver é alta, né, 95%. Um carro lá aumentando um pouquinho mais, a 48 km por hora, a probabilidade já cai para 55%. E a 64 km por hora, que é uma velocidade que a gente vê o pessoal andando nas ruas, mesmo tendo limite de velocidade, tendo fiscalização, né, de radar, tudo, mas em alguns lugares que o pessoal sabe que não tem, a gente acaba vendo o pessoal sempre acima do limite. E, né, num termo geral, podemos dizer que numa velocidade similar a essa. A probabilidade de uma pessoa sobreviver tendo lá, sendo atropelada a 64 km por hora, cai para 15%. Então a chance dela ir a óbito é muito grande, né? E quanto a uma colisão, o que a gente precisa saber? Que existem três forças, né? A força do veículo contra o objeto, por exemplo, aqui um carro batendo contra a árvore. A força dos ocupantes do veículo contra o próprio veículo. E a mais grave, né? Que é a força dos órgãos internos contra, né, a própria parede do corpo humano. Aqui que acaba tendo as lesões internas, né, a hemorragia. Então, por isso, né, a gente vai mencionar em primeiros socorros, mas lembra que na hora de socorrer uma pessoa que sofreu um acidente, por mais que aparentemente ela esteja bem, é importante chamar o resgate, né, o socorro, para ela passar, né, por exames, em si, uma avaliação, para ter certeza que não tenha ocorrido nada disso daqui. Isso é algo muito perigoso, né? Velocidade do corpo humano. Não cai isso no teste, eu acho legal trazer para vocês por curiosidade. O peso de alguns órgãos em repouso, né, em si, e o peso numa desaceleração brusca, ou seja, numa batida a 100 km por hora. O fígado, 1,7 kg pode chegar a 47 kg. Coração, rim, de 300 gramas, pode chegar a 8 kg cada um. O cérebro, ainda mais, tem o efeito chicote de ir para frente e voltar, né, numa colisão. De 1,5 kg pode chegar a 42 kg. Um baço lá de 150 gramas pode chegar a 4 kg. Então, imagina aqui somente alguns órgãos. Se a gente somar aqui, imagina a quantidade que já deu de peso, de massa, né, corporal. Agora, imagine
isso num corpo no geral, né, do ser humano. Tem um videozinho que a gente vai passar na sequência. Ele menciona dos manequins utilizados para teste, né, dos veículos em colisão, numa velocidade até baixa. Um manequim lá de 70, 75 quilos, ele pode chegar até 1.500 quilos de massa. Então imagina o que pode acontecer dentro do nosso corpo ali numa batida, né, numa colisão. Esse vídeo aqui, deixa eu passar para vocês, é um vídeo um pouco antigo, mas é bem interessante. E a gente reforça nesse vídeo também a questão do excesso de velocidade que a gente mencionou anteriormente aqui. O perigo, né, em si, a morte, em si, o índice de morte aumenta conforme a velocidade. E o que a gente reforça nessa parte também, a gente observa muito das pessoas no dia a dia de estarem acima da velocidade e muitas vezes levar uma infração, né, de tomar uma multa por estar acima da velocidade e às vezes questionar, poxa vida, levei a multa por estar a 10 km por hora acima da velocidade. E agora, numa desaceleração brusca, como a gente mencionou aqui, nessa imagem, esses 10 km por hora podem fazer uma diferença? É o que a gente confirma nesse vídeo aqui. Esses 10 km por hora a mais faz muita diferença em uma desaceleração brusca. Só abrir aqui. A mais no velocímetro e você passa o limite de velocidade indicado. Parece pouco? Não é, não. Andar pelas ruas e estradas com segurança tem limite. É só olhar para os lados, para cima e até no chão. Mas sempre tem um pé de chumbo que excede o limite. Por incrível que pareça, tomei uma multa só até hoje. Foi voltando da praia com um amigo e o limite era 120 e eu estava 130. Não foi nada demais. 10 km por hora, uma velocidade muito baixa. É a velocidade que eu estou andando do lado desse automóvel. Agora, o que significa 10 km por hora acima da velocidade da via? Para ver na prática qual é o limite que separa a segurança do risco, levamos o Breno para um local adequado. Na pista, 2 veículos com as mesmas características e uma missão: parar o carro simulando uma emergência. Tudo pronto. É hora de acelerar. Só que dessa vez, o pé de chumbo vai de carona. A 70 km por hora, apesar de chegar muito perto do obstáculo, o carro parou com segurança. Se nós colocarmos mais 10 km por hora, você acha que a gente vai chegar a bater nessa parede? Acho que chega a bater, sim. A que velocidade? Uns 10 km mesmo. Vamos pegar um outro carro e vir agora, então, a 80 e vamos ver no que vai dar. Vamos lá. Registrados pelo Instituto Mauá de Tecnologia surpreendem. O veículo a 70 km por hora percorreu uma distância de 30 metros até sua parada total. Já o 80 km por hora percorreu uma distância de 37. Ele passou pelo ponto onde o de 70 havia parado a uma velocidade de 42 km por hora. Uma velocidade que engana. A batida a 40 km por hora causa estragos sérios. A desaceleração, no caso dessa velocidade, pode chegar de 15 a 20 G. Pra você ter uma ideia, num corpo de 75 quilos, que é a média de peso que se usa nos manequins para testes, pode chegar até 1,5 toneladas de massa. Porque dentro do impacto você tem 3 impactos que acontecem. É o veículo contra o objeto, o ocupante contra a parte interna do veículo e os órgãos internos no ocupante. Depois da experiência, a ficha caiu pro Breno. É melhor respeitar o limite de velocidade.
10 km fazem muita diferença. Isso daqui dá para salvar a vida de muita gente. Então lembra lá, pessoal, que os 10 km a mais acima do limite da velocidade faz muita diferença aí numa desaceleração brusca. Equipamentos de segurança, aqui a gente reforça, né, o encosto de cabeça, como a gente já mencionou, que é obrigatório nos veículos, exceto lá, né, nos veículos mais novos, os veículos lá antigos não tinha, aí entrou como obrigatoriedade, exceto no assento central ali no banco de trás. Airbag nos veículos mais novos também, né, entra como item. E aqui o carinha que cai bastante lá. Lembra que existem todos esses tipos de cinto. Pélvico, torácico, retrátil e o que mais é eficaz, lembra que é o de 3 pontos. Questão de gestação, utilização corretamente do cinto lá, né? Questão de proteção. E reforçamos quanto à infração. Lembra que sem cinto é infração grave, sem cinto, infração grave, e lembra que a colocação do cinto por todos é de responsabilidade do condutor. Então lembra lá de exigir que todos que estão no carro estejam com o cinto colocado corretamente. E a cadeirinha, o dispositivo de segurança para criança, né? Lembra que a infração, não vejo cair quanto à idade, né? Altura, peso, né? Para a cadeirinha, mas lembra da infração, que sem o dispositivo de segurança cadeirinha, entra como infração gravíssima. Então, sem cinto é grave e sem a cadeirinha é gravíssima. O que eu gosto de reforçar aqui é do nascimento até 13 kg ou até 1 ano de idade. Lembra que a criança nessa fase ela está em formação, o corpo dela é bem molinho. Então, nesse momento, a cadeirinha tem que ir presa de costas para o movimento. Muitos pais fazem errado isso, né? Acaba deixando a criança numa posição para frente, né? Como a gente vai sentado lá no carro. Imagina, o corpo dela está em formação, numa desaceleração brusca, né? Numa batida, ela vai acabar se machucando. Então tem que ser presa de costas, né? Ao contrário do movimento, justamente que numa desaceleração o corpo da criança se acomoda na cadeirinha lá. Tipos de colisões e como evitar, né? Essa perguntinha cai lá e muita gente erra. Como é calculada a distância do teu veículo do veículo da frente? A pessoa sempre marca em metros, não é em metros. Você não consegue descer do carro em movimento. Perdão da tosse aí, pessoal. Você não consegue descer do carro em movimento, esticar uma trena lá para ver a distância. Então não é em metros e sim em segundos. A distância correta em segundos do teu veículo do veículo da frente é de 2 segundos. Por isso que a gente fala lá do 51, 52 ou 1001, 1002. Você contando dessa forma vai dar exatamente lá os 2 segundos. E como que eu conto esses 2 segundos do veículo da frente? É só você olhar lá o carro da frente passando por um objeto fixo. Aqui na imagem, por exemplo, uma árvore. Ele passando por essa árvore, para você chegar nela, né, seja qualquer outro objeto fixo, para você chegar nesse objeto, tem que dar esses 2 segundos. 51, 52 ou 1001, 1002. Lembrando que é esses 2 segundos aí que é a distância adequada, né? Beleza? Frente a frente, o que mais mata aí, né? Porque une a força de 2 veículos. Imagine um carro a 100 km por hora e o outro a 100 km por hora também. Vai dar lá uma batida no final de 200 km por hora. E geralmente, por desrespeito de alguns dos condutores, por fazer ultrapassagem, né, em local indevido. Aqui analisando essa imagem, como você conduz o veículo sempre à direita da pista, a gente pode observar que a princípio esse carro escuro aqui, ele fez ultrapassagem em linha contínua amarela. Lembra lá que não pode, que é infração gravíssima vezes 5, que hoje dá lá os seus R$ 1.467 de multa. E a questão é, imagina lá que você está realizando uma manobra mal sucedida como essa, né? Como a gente mencionou da ultrapassagem incorreta. E você já está lá na metade do caminhão e vem o veículo no sentido contrário. E agora, o que você faz? Como que você resolve essa situação? E pode cair interpretações da teoria sobre isso.
Claro que se você puder abortar a ultrapassagem, o que seria abortar a ultrapassagem? Cancelar ela, né? Você voltar a tua faixa de origem aqui, você vai fazer isso. Porém, se você não conseguir, não tiver tempo para isso, há algumas técnicas que a gente vai ver nesse vídeo para você conseguir sair da situação, todos saírem bem da situação sem causar acidente. Já resumo agora de início, a maior, né, e mais errada de todas é a pessoa querer jogar lá para acostamento. O acostamento é de quem está vindo no sentido contrário, né? Então já não chega você estar na faixa contrária, você querer usar acostamento contrário. Então é errado você querer jogar lá para o acostamento. A resposta automática de quem está vindo no outro sentido vai ser também sair para o acostamento e a colisão, né, vai acabar acontecendo ali no acostamento. Esse vídeo aqui a gente vai reforçar essa situação. Ambiente controlado, mas não é difícil a gente ver uma situação como essa, carros frente a frente. É a colisão frontal, ou seja, dois carros vindo, né, um na contramão e outro na sua mão, está entre as que mais matam no trânsito, porque ela é muito violenta, né? E a gente culpa, né, sempre o carro que está fazendo a ultrapassagem mal sucedida. Porém, existem 3 atores na cena, né? E bastava um não querer que o acidente não aconteceria. Não aconteceria. Era bom perguntar para as pessoas o que ela faria se estivesse nesse carro. 3 motoristas vão dar as opiniões. Tem esse negócio do travar. Nisso, eu já travo, eu fico ali parado. Aí eu espero tudo acontecer. Hoje, eu sou o Márcio, o medroso. Eu me considero mais o nervoso ou estressado. Já tô estressado aqui, já. Só de falar. Nunca sofri nenhum acidente de trânsito, nem cometi, nem sofri. Então eu tô ali no meio termo, sou ali o Davi, o cauteloso. Imagine você numa situação dessas. Eu acho que ele calculou errado que vai dar tempo. E, na verdade, não deu tempo, né? Se eu fosse a vítima que visse que ia fazer a colisão frontal, eu tentaria desviar de alguma forma para a direita, nem que eu saísse e capotasse, tivesse outro tipo de acidente. Mas a frontal eu ia evitar de todas as formas. Travaria geral. Mas o que eu ia fazer? Apertaria o freio, pedir a Deus proteção e seja o que Deus quiser. Já viria xingando ele no meio do caminho lá, eu acho. Então eu daria a seta para sair para a direita, porque ele pode também se assustar comigo vindo e sair pro mesmo lado que eu, aí dá uma cacetada de frente. Primeiro entender que a saída à direita sempre é a melhor saída. Então a direita é desse carro e o acostamento é dele. Já não bastasse esse, tem invadindo a faixa desse. Invadir acostamento já é demais. É muito folgado. Então ele também, que é o caso do carro que fez a ultrapassagem mal sucedida, tem que se manter o mais à direita possível, dando seta como quem diz, brother, vou ficar aqui. E ele é a mesma coisa, dá a seta para a direita e vai para o acostamento. Deu certo. Deu certo. Fez a parte dele, né? Saiu da condição de vítima, se posicionou, sinalizou e o acidente não aconteceu. E o motorista do caminhão pode colaborar também. Eu tentaria brecar para que os dois pudessem se sair, né? Eu tentaria desacelerar. Vendo que eu desacelerei, ele viu a situação, tá vindo outro carro. Ele vai ver que eu tô dando espaço para ele passar na minha frente. É o que eu poderia fazer para ajudar. Eu vou ser sincero. Tem um lado meu aqui, assim, ó, que aceleraria e acelerar junto com ele. Pra dar um sustinho, sabe? Aí depois eu reduzia pra dar aquele susto, porque eu acho que ele ia falar, foi Deus. E eu acho que ele ia daquele ponto até o ponto final dele, falando assim, Jesus, eu não vou ultrapassar mais se quando não der. O trânsito, ele não cabe esse tipo de comportamento. O trânsito nessa hora, não importa quem é o culpado, todos são obrigados a tentar evitar o acidente. O caminhoneiro tem um papel fundamental nessa história. E se não tivesse acostamento? Essa é a pergunta. Aperta o play. Quero ver.
Note que qualquer palmo à direita já é o suficiente para evitar o acidente. Então, se encostar um pouquinho, o outro vai caber também. Vai caber também. O ponderado, o confiante, o que está prestando atenção, o que sinaliza, né? O que tem certeza do que está fazendo, se aqui os três, né, tiverem esse comportamento, o acidente não vai acontecer. Você sai para o acostamento ou pelaquela área pequena de meio metro que você disse, ou você recua. Mas sempre tem que um ajudar, nesse caso, de 3. Se 2 se ajudar, perfeito. O importante é ceder. Alguém tem que ceder. Ou todos, né? Todos cedem. Agora... No final eles ficam mais discutindo, mas é exatamente isso, né? Basta um não querer que o acidente ele não acontece. Então lembra lá, se é você realizando a manobra mão cedida, você tem que chegar o mais próximo possível do veículo que está sendo ultrapassado. Se você está vindo no sentido contrário, a tua saída vai ser o acostamento. E se você é o veículo que está sendo ultrapassado aqui, joga um pouquinho para a direita, né? Mesmo não tendo acostamento lá do outro lado, se você jogar um pouquinho para a direita, todos vão caber, né? Os 3 veículos vão caber ali na pista. Seguindo lá, com objeto fixo, muito comum em condutores alcoolizados ou com sono, né? De bater no muro, na árvore, no poste, né? A gente vê isso com muita frequência. Com ciclistas, essa perguntinha aqui cai direto lá no teste. Qual a distância que você tem que dar do ciclista ao ultrapassá-lo? Lembra lá que é 1,5, 1,5 metros. Você não vai ter uma trena ali, mas é uma distância segura, como se fosse uma pessoa de braços abertos. Então lembra lá, ao ultrapassar o ciclista, 1,5 metros. Com pedestres, geralmente pelo desrespeito, né, de ambas as partes, pode ser do próprio veículo, né, do condutor, ou até mesmo do pedestre, por atravessar em local incorreto, né? E aí algumas questões de colisão, né? Manobra de marcha ré, aqui é algo muito importante, pessoal. Cai direto perguntas no teste, perguntando onde, né, que não pode realizar a manobra de marcha ré. Lembra que não pode em esquinas. Lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, transpor cruzamento de manobra de marcha ré entra como infração. Então, caiu no teste, onde não pode manobra de marcha ré, lembra em esquinas. E reforçamos aqui a questão do cuidado, né? Principalmente quem tem criança pequena em casa ou animais de estimação. A visão de você realizar a manobra de marcha ré é inferior do que você ir para frente. Então, toma cuidado lá, quem tem criança pequena ou animal de estimação, na hora de manobrar o carro, né? Com motocicletas, alguns fatores aí de risco que contribuem para o aumento de chance de uma colisão seria a mudança constante de faixa, né? Vir com o motociclista vir costurando entre os carros, que é o que a gente vê no dia a dia, velocidade incompatível com a segurança, ultrapassagem pela direita, né? Essa particularmente é o que eu mais tenho raiva, né? Com perdão da palavra. Você vai estar dirigindo o teu carro próximo ao meio-fio, bem tranquilo, quando você menos espera, vai ter um motociclista que vai tentar te ultrapassar pela direita, e isso aumenta o risco de acidente. Lembra que ultrapassagem é sempre pela esquerda, salvo se o veículo da frente estiver dando intenção, né, de virar à esquerda. Aí sim ele pode ultrapassar pela direita. Transitar em corredor em alta velocidade, lembrando que pela legislação brasileira pode, né, realizar o corredor, né, ou seja, passar entre carros, porém os carros têm que estar parados ou em baixa velocidade. Fora isso, não pode, né? Mas a gente vê a galera fazendo corredor até mesmo em BR, né? Que é algo muito perigoso. Não respeitar as distâncias de segurança e perder-se do campo de visão dos condutores, aí o chamado ponto cego, né? O que a gente precisa reforçar disso? Não somente para motociclista, né? Para ciclista, para carros também, né? Muita gente generaliza falando, o motorista do caminhão não está nem aí, ele joga para cima da pessoa. Não, muitas das vezes é por causa do ponto cego. Se a gente olhar todas essas bicicletas ao redor do ônibus, bem como todas essas motos ao redor do caminhão, quem está dirigindo esse veículo de grande porte não tem visibilidade de nenhum desses veículos. Então, toma cuidado lá com o ponto cego. Isso causa muitos acidentes no trânsito.
E aqui sobre os automatismos, quase finalizando aí. Lembra lá dos corretos, né? Existem os corretos e os incorretos. Nos corretos, posição das mãos, lembra lá? As duas mãos no volante, sempre, né? Trocou de marcha, tudo volta, a mão no volante, imitando um relógio de ponteiro, como se fosse às 9h15, né? Lembra lá do relógio de ponteiro, 9h15. Essa pergunta já fica aí algumas vezes lá no teste. Quanto aos pedais e postura, né? Primeiro você vai ajustar o banco para conseguir pisar nos pedais lá com conforto, né? Lembra que perna direita, você vai a sequência dos pedais ali, né? Perna direita você vai acelerar, né? Ou frear no meio, né? Então, perna direita, acelerar ou frear no meio, e a perna esquerda ali, né? Somente para a embreagem. Então, você vai puxar o banco, fazer a regulagem até conseguir acionar totalmente a embreagem com a perna esquerda e fechou. Conseguindo acionar totalmente ali a embreagem com a perna esquerda, aí você vai ajustar a postura, né? E agora, como que você faz a realização dessa postura? Você joga o banco lá para trás, os dois erros, né? A galera sempre faz aí na prática ao extremo. Ou joga o banco lá para trás, encostado no banco de quem vai atrás ali, ou inclina muito. Acho que esse é até o pior. Muitos alunos querem enxergar em cima do capô. Não, na hora de manobrar o carro, você pode desencostar do banco e estar olhando ali por cima, né? Muita gente faz esse erro de colar o banco no volante e a pessoa ficar muito reta, com os braços bem flexionados. Na hora de mudar de marcha e fazer uma curva, o cotovelo vai acabar atrapalhando na costela, né? E às vezes a pessoa não consegue nem trocar a marcha e acaba culpando o carro, sendo que é a postura dela que está incorreta. Então, nesse caso, o correto é estar com os braços ligeiramente flexionados, né? Uma dica que eu sempre dou para a galera, cada instrutor, né, ensina de uma forma, lá na prática vocês vão ver algumas outras dicas, mas para regular a postura do banco, pega a mão esquerda lá, ou direita, depende do lado ali do acionamento de regulagem do banco, joga o braço esticado por cima do volante. Joga o braço esticado por cima do volante. Você jogando o braço lá por cima do volante, você regula a postura até o teu punho aqui, ó, até teu punho ficar aqui em cima, certinho. Quando você pegar nas laterais, você vai ver que teu braço vai ficar levemente flexionado. Essa é a posição correta, né? Quanto aos incorretos, lembra lá, né? Não pode ficar com a mão em cima do câmbio. Muita gente que já dirige acaba perdendo ponto, ensina o teste, né? E ficar com a mão em cima do câmbio. Não pode. Trocou a marcha, põe a mão no volante. Os pedais, né? Bem como debrear ou embrear. Quando você vai frear o veículo, né? Passar numa lombada ou algo assim, né? Parar o veículo, primeiro você freia. Quando o veículo está quase parando, aí você pisa na embreagem, né? Algumas pessoas fazem errado de querer pisar na embreagem primeiro, você vai desengrenar o carro. Se você está numa ladeira, ele vai embalar mais ainda, para daí querer frear. Então, isso claro, né? Vocês vão ver na prática tudo certinho. Então lembra lá, primeiro freio, quando o veículo estiver quase parando, aí você pisa na embreagem. Vai arrancar com o veículo, né? A hora que vai trocar a marcha, sempre que trocou, né? Sempre que arrancou o veículo, tira o pé totalmente da embreagem. Vai trocar de marcha, pisa novamente, tira o pé totalmente da embreagem e põe ali para trás ou na lateralzinha ali, mas nunca deixar o pé em cima da embreagem. Também quem dirige tem esse costume e lá no teste não dá boa essa mania. Lembra lá sempre de tirar o pé da embreagem, nunca ficar ali com o pé em cima, levemente apoiando a embreagem, para querer facilitar a troca. Não, pisou, trocou de marcha, tira o pé totalmente. Então fica esperto aí para quem já dirige, que não pode ficar com o pé em cima da embreagem lá. Além de causar um desgaste, né? Às vezes o próprio peso do pé pode não parecer, mas ele pode desgastar aí prematuramente a embreagem, né? E você ter que fazer uma manutenção, ter um gasto alto em um curto prazo, né? Algo que era para durar mais tempo, acaba durando menos tempo aí quanto a manutenção. E para a gente finalizar aí o conteúdo bem tranquilinho hoje, distâncias de segurança. Isso pega muito a galera lá no teste e é um pouquinho complexo. Dei uma reforçada no material de estudo de vocês
que cai com muita frequência. Reforço mais uma vez. Então lembra lá que distância de segurança, bem como distância de segmento e distância frontal, né? Então, distância de segurança, distância de segmento e distância frontal, eu não coloquei aqui no slide, é basicamente a mesma distância. É a distância do teu veículo, do veículo da frente, que permite uma manobra segura. Então lembra lá, distância de segurança, bem como a distância de segmento ou distância frontal, é a distância do teu veículo, do veículo da frente, que permite uma manobra segura. Aí vai ter uma subdivisão dessa distância aí que a gente mencionou, que é o que cai no teste. Aí vai ter a distância de reação, como já diz o nome, é reação, né? É o que o teu veículo percorreu desde você ver o perigo, né? Um animal atravessando uma via, né? Ou algo do tipo, até, né, você tirar o pé do acelerador para querer pôr o pé no freio, né? Então, distância de reação, como já diz o nome, o que o veículo percorreu desde você ver o perigo, tirar o pé do acelerador e querer pôr o pé no freio. Aí na sequência vai ter a distância de frenagem, né? Que é a consequência, ou seja, desde que você pisou no freio, o carro foi parando até a parada total. Já diz o nome também, essa parte é bem simples. Distância de frenagem. Desde que você pisou no freio, o carro foi parando até a parada total do veículo. E o que mais cai no teste que eu vejo é a tal da distância de parada. O que seria essa distância de parada? É a soma da reação com frenagem. Então é a soma da reação com frenagem. É bem tranquilinho aqui, ó. Pode ver, a distância de parada é a soma da reação, com frenagem, ou seja, tudo que o teu veículo percorreu desde você ver o perigo, resolver pôr o pé no freio, né, tirar do acelerador, pôr no freio e freando o veículo até a parada total, sobrando uma distância segura entre o teu veículo e o veículo da frente. Então lembra lá, a distância de parada é a soma de reação com frenagem, ou seja, tudo que o teu veículo percorreu desde que você viu o perigo, foi lá, né, tirar o pé do acelerador, pôr no freio, foi freando até a parada total, sobrando uma distância segura do veículo. Reforcem essas distâncias, são nomes similares aí, né? E que acabam confundindo o pessoal no teste. Então, deem uma reforçada nessa parte aqui da aula, bem como outras aí que são bem importantes, mas essa aqui eu vejo que é o que mais pega a galera. Eles vão querer lá, geralmente, perguntar qual a distância de parada. Eles vão mesclar os nomes, vão falar que a distância de parada é a soma de frenagem com distância de segmento. Não, lembra dessa ordem aqui. E por hoje fechou aí quanto à aulinha, pessoal. Beleza?